Uma pessoa que não tem autodomínio, me perdoe, é uma pessoa infeliz e que faz os outros infelizes, porque ela é escrava de emoções e instintos cegos, sem motivo, sem sabedoria, sem inteligência. Então, o jejum, ele é uma academia para as nossas virtudes. Ele nos ensina a paciência. Ele nos ensina que nós não somos o centro. Ele nos ensina a empatia. Ele nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar, porque eu estou me abstendo do alimento por Deus, né? E o jejum também, ele nos ajuda a amansarmos o nosso temperamento, a equilibrarmos o nosso temperamento. Me perdoe, mas tem gente que tem um temperamento muito difícil, não elevado pela graça, não trabalhado, não amadurecido. Me perdoe, pessoas com as quais conviver com essas pessoas é uma provação. Aí eu sou assim. Não, Deus não te quer assim. Você tem que melhorar, você pode melhorar. Pessoa orgulhosa, pessoa que está sempre certa, pessoa difícil, pessoa que briga por tudo. O jejum vai te ajudar a amansar o seu temperamento. Então, tendo colocado tudo isso, eu digo que o jejum é importante, tá? E o Márcio, no livro, hoje a reflexão dele é tão interessante que ele diz o seguinte, que o jejum e a penitência consertam em nós aquilo que o pecado estragou. Consertam em nós aquilo que o pecado estragou. Você sabe que os grandes santos, Santo Inácio de Loyola, por exemplo, ele teve uma vida devassa, de prostíbulo e muita coisa. Mas quando ele se converteu, ele foi para uma caverna. Ficou lá dias em jejum e penitência e jejum pelos pecados passados, em reparação pelos pecados da história dele. Então o jejum precisa ser ofertado em reparação pelos pecados do nosso passado, da nossa história. É um instrumento de expiação também. Nesse carnaval, quantos pecados não aconteceram nesse Brasil, gente? Temos que ofertar também o nosso jejum em reparação pelas ofensas cometidas contra o Sagrado Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria, como pediu Nossa Senhora nas aparições em Fátima. Sabe? Outra coisa que o Márcio colocou aqui nesse capítulo que me chamou muita atenção é que a penitência abre para nós os reservatórios do céu. A penitência e o jejum abrem para nós os reservatórios do céu. Olha que lindo, né? A penitência muda o coração de Deus. Como em Nínive. Deus tinha dito a Jonas, vai anunciar que a Nínive vai ser destruída. Eles se converteram, fizeram jejum, rasgaram as vestes, desde os homens, todos os homens e animais, o rei jejuando. Deus voltou atrás, mudou o coração dele, a penitência daquele povo. Então talvez a tua vida não está indo para frente, talvez você não está conseguindo vencer esse pecado, talvez você não está melhor porque você não está jejuando, não está fazendo penitência. Hoje, sexta-feira, é dia de penitência, é importante, é muito especial. E veja bem, agora vamos entrar no contexto da palavra. Eu fiz essa introdução, que foi muito importante, óbvio, mas agora a palavra está falando. O jejum é importante sim, mas qual jejum agrada a Deus? Presta atenção. A palavra de hoje está dizendo que o nosso jejum só vai ser eficaz se ele não estiver dissociado da caridade. O jejum precisa ser acompanhado do amor, da caridade. É que nem na live, eu falo lá, todos os dias 9 da noite. A gente faz a oração aqui, propõe os jejuns lá, mas eu estou propondo um gesto concreto de caridade, ajudar a construir o prédio do noviciado lá em Queluz. Um gesto concreto de caridade. Claro, a pessoa pode escolher um outro, esse é o que eu estou propondo, é nobre, mas a pessoa pode escolher dar uma cesta básica, a pessoa pode escolher visitar uma instituição de caridade, num asilo, sabe? Então, o jejum não pode ser dissociado da caridade. O jejum que agrada a Deus é aquele que nos faz melhores, é aquele que nos leva a amar mais a Deus e mais o próximo. Esse é o jejum que agrada a Deus. Me perdoe, tem gente que faz jejum e abstinência, mas que porque fica sem comer ou privado do que gosta, me perdoe, se torna uma fera. Sai maltratando todo mundo. Esse jejum não agrada a Deus, esse jejum é falso. Esse jejum, ao invés de trazer bênção, traz maldição. Me perdoe. É o que é o que a palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo, né? Você ouviu a palavra aqui. Tem gente, me perdoe, que quanto mais reza e jejua, mais impaciente se torna com aqueles de casa, mais sem educação, mas sem empatia com os outros, né? É o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, não precisa ler. Diz assim, quem diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é um mentiroso, né? É um mentiroso. Se você
odeia o irmão que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Diz aqui de São João, 1 João 4,20. Não precisa ler, sabe? Se a tua prática religiosa não te leva a amar mais a Deus e ao próximo, ela está dissociada da vontade de Deus. O nosso jejum, ele precisa ser acompanhado da caridade. Por exemplo, hoje você vai fazer jejum, pega a refeição que você ia comer e dá para um pobre. Pega esse dinheiro que você ia gastar almoçando e doa para a Canção Nova, doa para a construção do prédio em Queluz, doa para alguém que precisa. Precisa ser acompanhado da caridade. Olha, e eu te faço a pergunta. Quer saber o tanto você ama a Deus? Veja o tanto que você ama aqueles que estão próximos de você. Porque a intensidade do nosso amor para com Deus se manifesta na intensidade do nosso amor para com as pessoas. E dizia São João Crisóstomo, e eu sim, faço minha as suas palavras, que não existe amor onde não há perdão e paciência, onde não há paciência e perdão. Qual é o nível da sua paciência hoje para com seus filhos pequenos, para com sua esposa, para com sua sogra, para com seu sogro? Qual é o nível da sua paciência no trânsito? Você é cristão no trânsito? Se tivesse uma câmera dentro daquele carro te gravando, hein? A hora que você começa a xingar lá na Marginal Tietê, viu, na Avenida Brasil, na Avenida Grande da sua cidade, os anjos da guarda saem do carro, hein? Perigoso isso aí, né? Mas onde está o nível em que número, 0 a 10, está o nível da sua paciência? Com o celular, tudo hoje rápido, nós estamos cada vez mais impacientes. São João de Crisóstomo, repito, dizia: o amor só se manifesta onde há perdão e paciência. Você tem paciência com esse idoso que você cuida? Renove sua paciência. Você é médico, enfermeiro, tenha paciência com os pacientes debilitados. Você é padre, pastor, enfim, todas as nossas profissões e missões exigem paciência e perdão. Adentrando ainda mais na dinâmica da palavra. A palavra de hoje traz 11 coisas, 11 posturas erradas que atrapalham o nosso jejum e fazem ele não ser eficaz. Posturas que contradizem o amor, a caridade. Olha só, são 11. A primeira, eu vou lendo em ordem, tá? O padre fez a lista, eu gosto, acho que isso é pedagógico para ajudar a gente a entender, né? Então, primeira coisa, quando você só cuida dos seus interesses e explora os trabalhadores. Você que é patrão, digo com muito respeito, você, irmão, irmã, empresário, empresária, você que tem o seu negócio próprio, não explore os seus trabalhadores. Pague no tempo certo, pague o que é devido, pague as horas extras, não enrole. Porque quem defrauda o salário do trabalhador é bíblico, está entrando em luta direta contra Deus e vai ter fechado para si os reservatórios da providência de Deus. Quando você não paga o seu trabalhador, quando você explora, aí eu pago, mas você paga 30% do teto do salário, está errado. Você pode pagar mais, pague bem o seu trabalhador. Porque um trabalhador bem recompensado, ele vai trabalhar melhor. Ele vai valorizar mais a empresa. Então, o que adianta você jejuar se você está explorando seus trabalhadores? Segunda postura. Criar caso. Acontece que jejuais criando caso, brigando e esmurrando. O que adianta você jejuar se você está brigando e esmurrando? Se você está brigando com seu pai, está brigando com seu filho. Ai, minha mãe é tão da igreja, mas quando ela chega em casa, padre, a gente se esconde. O jeito que ela bate a porta, pá, a gente sabe se ela está bem ou se ela está mal. Porque se ela está mal, a vida de todo mundo vira um inferno. Me perdoe, isso não é cristão, não. Não é cristianismo, não. Isso não é catolicismo, não. Me perdoe, a senhora está sendo um mau testemunho. Contra testemunho, padre, eu não consigo mudar. Se converta, minha filha. Jejue, busque ajuda, fique mais em silêncio. Talvez a sua penitência também quaresmal, se você tem um temperamento muito difícil, né? Vai se silenciar mais. Tem pessoas para as quais, pelo seu temperamento, a paciência não é um desafio. Tem pessoas que nasceram pacientes e que vão morrer numa paciência que dá medo, né? Mas tem pessoas para as quais a paciência é um desafio. Então silencia mais, ao invés de ser impulsivo na resposta, ou achar que você está sempre certo, todo mundo tem que fazer a tua vontade. Sai do centro. A palavra diz, ó, continuais explorando os trabalhadores e cuidais só dos vossos interesses. Esse é exemplo da pessoa que só olha para si, só vê a si mesma. Tem pessoas, me perdoem, que são tão egoístas que o egoísmo delas as adoeceu.
O cara é casado, tem criança pequena, não consegue ver. Aí chega em casa, eu tô com fome, não consegue perceber que a criança de 2 anos não comeu. Não consegue perceber que a esposa grávida precisa de atenção. A pessoa é o centro do mundo. O seu jejum, a sua oração vai ser ineficaz, vai ser fake, vai voltar-se contra você. Se você não se abrir a ser mais empático, menos egoísta, né? Vamos lá. Eu falei de 2 aspectos. Outro aspecto que precisa acontecer. É preciso, para fazer um jejum que agrada a Deus, soltar as cadeias, as correntes injustas. Ou seja, combater a injustiça. Não ser injusto, não ter 2 pesos e 2 medidas. Outro aspecto, deixar livres os oprimidos, tirar as cadeias do jugo. Tem pessoas que são oprimidas pela sua história, pelas suas feridas, que precisam da aprovação dos outros. Não está certo, mas é o nível que a pessoa está, o estágio de cura ou de não cura. E tem pessoas que percebem a fragilidade emocional do outro e começam a dominar, começam a reinar, começam a pedir para o outro coisas que vão fazer mal para o outro e ele sabe. Então é preciso deixar livres os oprimidos para o seu jejum ser eficaz, para você agradar a Deus. Olha só, outra coisa, acabar com toda espécie de imposição. Você é católico, você é cristão, você é reza, mas você é mandão, né? Meu Deus do céu. Se não for do seu jeito, né? A pessoa tem toque. Se a caneta não tiver aqui assim, tô falando toque de maneira figurativa, tá? Você que tem mesmo um problema, é uma enfermidade, você vai tratar, tomar remédio, meu respeito a você. Mas eu estou usando como analogia, né? Tem que ser do jeito dela, a pessoa mandona. Tantos 40 anos na igreja, parece que não entendeu o que é ser caridoso, não entendeu o que é ser cristão. O cristão, gente, ele apresenta solução, não problema. Ele descomplica, não complica. Ele traz leveza, não peso.